Santana, Atos Hildo, tudo bem, meus amigos? O Náutico voltou a vencer depois de 8 jogos, 3-0, fora de casa. O ABC, que é um time complicado, né? Tá em má fase, mas é o ABC, time que veio da Série B, enfim, um dos postulantes a brigar também pelo acesso. O Náutico foi lá, conseguiu uma vitória segura, convincente. Estão masolizados? Fábio. Ou é muito cedo? Boa noite. Boa noite, Fábio. Tem uma pessoa que quer lhe conhecer. Tem? O Atos Feliz. Não me conheci ainda. Só o Atos triste, amargurado, para baixo. Agora você vai conhecer o Atos Feliz, finalmente, né? Você só tem o lado obscuro. Hoje tirou um peso das costas, assim. Eu tava até brincando com o Cláudio, a gente fez o Timbucast junto também. E hoje, para mim, não é um jogo de esperança, sabe? Não vou tratar de jogo de esperança. Eu acho que é botar muito peso nesse jogo. Eu acho que é o jogo de tirar aquela nhaca, sabe? É de curtir o dia, curtir a vitória. Faz muito tempo que o Náutico não ganha jogando bem, assim. A gente estava até tentando lembrar qual foi a última vez. Bota 3 anos nisso, sabe? Então, é um jogo de tirar aquele peso. Não quero nem botar dizer que é o jogo da esperança. Não. Não se trata de esperança, se trata de curtir o dia. Cláudio, seu comentário inicial aí sobre Náutico 3, ABC 0. Como o Mati falou, o Náutico e o torcedor estava precisando dessa vitória, né? Óbvio que a gente vai analisar aí pontos positivos, pontos negativos, mas tirar o peso aí da sequência negativa, né? 8 jogos sem vencer, um futebol, um bom futebol, domínio contra o adversário, fora de casa, no Campeonato Nacional, né? O Náutico, a última vitória do Náutico por 3 ou mais gols foi em 2021, naquela Série B contra o Operário, por 5-0 nos aflitos. Ou seja, já fazia um tempo, e o Náutico hoje teve uma vitória convincente aí. Óbvio que, enfim, a gente vai abordar mais, tem o ABC, demitiu o treinador, vinha numa fase ruim também, mas além da fase ruim do ABC, o Náutico se impôs e venceu. O Náutico ter vencido por 1-0 e a gente poderia estar falando aqui, não, venceu, enfim, podia ser uma obrigação, mas venceu bem, e com uns 90 minutos ali, quase 90 minutos, Deu uma fugida teu áudio, viu, Cláudio? Não sei se foi só para mim aqui. O finzinho ficou inaudível, mas acho que deu. Ele travou? Acho que ele travou agora. Voltou. Acho que agora eu voltei. Perfeito. Só para encerrar, Cláudio. Não, eu concluí falando que foi uma vitória em que pesa a questão do ABC, né, dos problemas do ABC, mas foi uma vitória de domínio de quase toda a partida do Náutico sobre o adversário. Atos, vamos começar a contar a história desse jogo, né? Uma das reclamações e apontamentos aí da torcida do Náutico, desde a época do Alan Al, era a equipe propor pouco jogo, né? A equipe ficar ali muito reativa, atacava pouco também, eram jogos mais modorrentos, o Náutico não agredia tanto o adversário. Quero saber se isso mudou hoje e também quero saber a alteração no time titular, né? Teve o Patrick Alan indo para o banco, o Wendel Lessa indo para o time titular, o quanto isso também foi fundamental para essa boa atuação do Náutico, e essa primeira vitória na Série C. Lembrando que na Série C do ano passado o Náutico só teve uma vitória fora de casa, né? Que foi contra o Pouso Alegre. E esse ano, no primeiro jogo, já venceu, né? O que é extremamente importante. Mas, enfim, Atos, quero te ouvir, conta um pouquinho da história do jogo e fala se realmente vimos o Náutico do tamanho do Náutico, agredindo, atacando e não jogando ali por uma bola. Então, Fábio, eu acho muito importante tu iniciar perguntando sobre a questão da escalação, porque eu costumo dizer, Fábio, que o futebol, principalmente o futebol do Náutico, assim, do contexto onde o Náutico tem inserido, sabe? Com muitos problemas, dentro de campo, fora dele, tem que começar a tomar decisões certas. O caminho é esse. Você tem que tomar decisões certas e, dado a situação que você esteja, no caso do Náutico, uma situação
muito difícil, muito ruim, uma crise, tem que ser algumas decisões certas, tem que ser uma atrás da outra para poder conseguir um embalo mínimo. E hoje, o Náutico começou a acertar, no caso, Mazola, né? A gente está falando do campo Mazola. Começou a acertar já na escalação. Ele teve 2 acertos na escalação, ao meu ver. Ele entrou com o Joécio. O Joécio é um jogador que vem numa melhor fase. Se você pegar todas as partidas que o Joécio jogou, eu acho que não teve nenhum jogo que ele jogou mal. Pelo contrário, ele jogou menos do que o Guilherme Matos, por exemplo, que é o zagueiro com pé direito, digamos que compete mais com ele. Ele jogou menos, mas nos jogos que ele jogou, ele foi sempre positivo. Sempre destaque, na verdade. Não todas as vezes, mas a maioria das vezes. E ele entrar com o Joécio, para mim, já foi o primeiro acerto. O segundo, e com peso maior, foi ele entrar com o Wendel Lessa. O Náutico não vencia 8 jogos. Você não pode estar deixando de colocar os melhores jogadores em campo. Ou pelo menos os jogadores que estejam no melhor momento. E ele entrar com o Wendel Lessa é pegar um jogador que, dentro desse bloco de 8 jogos, é um dos melhores jogadores do Náutico. É um jogador que lá atrás, na concepção do elenco, era 4º volante do time, sabe? É o reserva do reserva, mas sempre que ele entrou, deixou uma marca positiva. E eu sempre tinha confiança de que, nessa posição, a gente sofreu muito com contusão, Fábio, o ano inteiro. Então, em várias posições do campo, a gente viu vários jogadores reservas, o reserva do reserva tendo oportunidade. No Wendel Lessa, eu sempre tinha o seguinte: se machuca 1, 2 e precisa entrar o Wendel Lessa, não é um jogador que me preocupa. Pelo contrário, é um jogador que eu tenho esperança. E o Wendel Lessa passou a jogar mais nos últimos jogos, estava atuando num nível bom, ele precisava entrar no time. Essa era a alteração a mais crucial. E o Mazola fez essa alteração. Eu coloco mais 2 situações no time titular que o Mazola poderia ter feito e seria um acerto, que ele acabou não fazendo. Que era a entrada do Matheus Santos no lugar do Rafael Vaz. Para mim, Matheus Santos é a mesma coisa do Joécio em comparação com o Guilherme Matos, vem pedindo passagem, mas essa ele não fez. E uma opção que seria a saída do Cléo, que no caso seria a entrada do Wendel Lessa no lugar do próprio Cléo, permanecendo com o Patrick Alain. Mas digamos que essa foi a que menos tem peso, até porque isso vai pesar na tática. Ele queria fazer uma trinca de volantes e ele queria deixar 2 jogadores jogando pelos lados do Paulo Sérgio. Então, essa é a mais desculpável, porque tem também um interesse tático do Mazola para o jogo. Mas a principal mudança, Fábio, e esse é o acerto do jogo, foi na questão da postura do time, no objetivo do time, no foco do time. O que é que o time entrou para fazer? O time entrou para... Nas duas tem a ver a parte física, tem a ver a disposição física do jogo, em 2 frentes, que as 2 frentes do futebol. Para marcar, que no caso é marcar a saída de bola, sabe? É uma marcação ativa, é uma marcação para pressionar o adversário, é uma marcação mirando ofensividade, que você já tentar recuperar essa bola no campo de ataque, e também a marcação, a disposição física na hora do ataque. Que isso faltou ao Náutico o ano inteiro, sabe? O ano inteiro o Náutico foi um time que a gente dizia, é um time que ataca com poucos jogadores. É um time que o cara puxa o contra-ataque, mas um atacante ou um meia acompanha ele, o resto do time todo fica. Hoje não. Hoje a gente viu uma disposição física para o ataque muito grande desse time do Náutico e vários jogadores chegando para dar o suporte. O primeiro gol é um exemplo claro disso. Você vê um Cléo com muito espaço para cruzar a bola. Muito espaço por quê? Porque naquele lado de campo, naquele momento, tinha 3, 4 jogadores. Então, existe uma probabilidade maior de sobrar um espaço. A defesa tenta marcar. Se fosse um jogador lá, 2 jogadores, a defesa consegue marcar melhor. Consegue fechar os espaços. Quando você coloca 3, 4 jogadores, vai aparecer oportunidades. E apareceu, o Cléo estava com certa liberdade. Ele cruza essa bola e o Gustavo Maia chega cabeceando. E é o Gustavo Maia, É um jogador, não sei a altura dele, mas um jogador baixo.
deve ter 1,70 m de altura no máximo, e ele conseguiu uma cabeceada dentro da área de uma bola que não foi uma bola rasante, sabe? Não foi aquele... Não, foi meio que um balão que o Cléo colocou na área. E ele conseguir cabecear significa que ele está tendo essa oportunidade porque a defesa está preocupada com outros jogadores. Esse ataque do Náutico foi com no mínimo 6 jogadores. No mínimo 6. Algo muito raro nessa temporada para o Náutico. E além dele conseguir a cabeçada, ele consegue o rebote. Então é mais um sintoma da jogada que mostra que o Náutico estava atacando com muitos jogadores. E isso foi a tônica de boa parte do primeiro tempo. Até quase 40 minutos do primeiro tempo, o Náutico estava com essa pegada, sabe? Isso foi determinante para o jogo. No segundo tempo, Fábio, eu fiquei preocupado no segundo tempo. Por 2 fatores. Primeiro, o time foi intenso no primeiro tempo? Foi intenso no primeiro tempo. Deu gosto de ver? Deu gosto de ver. Tinha objetivo e foco para você dar essa entrega física? Tinha. O que é diferente, por exemplo, quando a turma diz assim, hoje o time jogou com raça. Veja, teve vários jogos do Náutico que eu vi o time com muita raça. Eu vi o time entregando até a última gota de suor em campo. Agora, se você corre errado, aquilo ali vai ser improdutivo. Então, muitos jogos do Náutico, o Náutico corria errado. O Náutico tinha uma disposição física para algo que não era tão interessante. E hoje, como eu disse, foi naqueles 2 focos, o que é muito produtivo. E no segundo tempo eu fiquei preocupado porque primeiro, intensidade do nível que o Náutico reproduziu no primeiro tempo é algo que dificilmente você consegue fazer o jogo todo. Geralmente, um time que faz isso em um dos tempos, no outro tempo, na segunda etapa, ele acaba dando uma caída. Isso me preocupava, porque o modelo de jogo onde o Náutico baixa as linhas não é interessante, principalmente porque está tudo muito no início do trabalho. O trabalho de Mazzola, ele começa no zero absoluto, assim, se não for utilizar a expressão que Cláudio utilizou mais cedo, de tá no negativo, sabe? Então, se eu vi ali uma marcação-pressão sendo bem efetiva e conseguir roubar essa bola e conseguir pressionar na hora do ataque, eu já tenho algo na mão. Eu vou me confiar nisso. Eu tô no meio do jogo. Eu tenho que me confiar nisso. Eu não posso ter confiança em um outro modelo de jogo que é o Náutico fechado tentando contra-ataque. Eu não sei se o Náutico tem capacidade de fazer isso. Principalmente na questão de conseguir a vazão dos jogadores para o ataque com velocidade. Isso é um passo que vai ter que ir conseguindo aos poucos. É um modelo de jogo que acaba sendo muito utilizado em jogos fora de casa, mas eu não tenho confiança que o Náutico tem capacidade de fazer isso agora. Era pedir demais. Então eu preferia que o Náutico repetisse o que fez no primeiro tempo. E o Náutico repetiu. O Náutico continuou em cima do time do ABC, atrapalhando o time do ABC na hora de atacar com muita força. Em alguns momentos parecia que o jogo não estava momentaneamente dando a vitória para o Náutico, sabe? O Náutico se comportava como se o jogo tivesse 0-0. Outra coisa rara na temporada do Náutico. Era muito nítido os jogos onde o Náutico estava vencendo o jogo, porque mudava da água para o vinho, sabe? E quando chegou ao final do jogo, aí o Náutico consegue o seu 2-0, consegue o seu 3-0, facilita demais o jogo onde o ABC não teve oportunidade de gol. Para dizer que não teve uma chance aos 52 do segundo tempo. O juiz tinha dado 7 minutos de acréscimo, e aí, desculpa, eu nem conto isso aí. Uma bola alçada na área e um jogador do ABC cabeceou para fora. Não conto porque o Náutico está administrando um 3-0. O time estava exausto, e é natural que o time esteja exausto. É normal, não são robôs. Eu já não contava com o segundo tempo de tanta entrega física. O segundo tempo teve a entrega física. Você querer que, além de quase 90 minutos de entrega física, que os caras saiam saltitante, aí não dá, né? Então, tem toda uma semana de recuperação e vamos ver agora como vai ser esse trabalho de recuperação física do time do Náutico, porque a entrega física hoje foi ótima, foi espetacular. Esse é o caminho, tem que ser por aí. Vai ter uma semana para poder recuperar. Vamos ver se daqui a uma semana o Náutico consegue imprimir novamente tal entrega física como conseguiu hoje. Agora, é uma vitória, Fábio,
como eu estava adiantando para você, que eu não quero nem misturar as coisas, eu não quero trabalhar com esperança, eu não quero dizer que agora eu tô esperançoso que no próximo jogo vai ser assim, agora o Náutico vai estar bem na Série C. Eu acho que pelo contexto que se criou, e é um contexto, dá para pegar vários, na verdade, dá para pegar o próprio bloco de 8 jogos, dá para pegar a temporada, mas dá para pegar 3 anos. 3 anos que o Náutico não faz um jogo onde ele vence e vence bem, vence jogando bem, para o torcedor minimamente conseguir entender que isso é uma partida de futebol, sabe? E um futebol que dá gosto de assistir, que dá gosto de ver, sabe? Então, é um jogo que eu quero que ele acabe por si só, que ele fique nele. Não quero transferir isso para ansiedade para o próximo jogo, não. Eu quero, assim, eu imagino que o torcedor vai viver esse momento, deve estar hoje comemorando a vitória, deve estar tomando sua cervejinha, e não só a vitória, como eu disse, né? Ter assistido uma boa partida de futebol, ter assistido os jogadores do seu time fazer uma entrega, uma entrega que deixa o torcedor assim, coração cheio, de saber assim, meu irmão, os caras se entregaram em campo, dando o detalhe de que se entregaram da maneira correta. Porque se faz isso de forma improdutiva, não adianta nada. O time de Al-Ahly se construiu muito dessa maneira, né? Então, uma vitória espetacular, que o time, não só o time de Mazola precisava, né, mas todo o ambiente do Náutico precisava. Foi sensacional o jogo de hoje. Clauber, foi o primeiro jogo do Mazola que a gente viu com um pouco da cara dele, né? Até nas entrevistas, né, ele é um técnico muito enérgico, fala bem, e a gente estava esperando esse Náutico também mostrando isso em campo, né? Se entregando também em campo, não só nas palavras do seu treinador. E aí quero também tua análise do jogo e te perguntar se o que chamou mais atenção foi o equilíbrio do time hoje, porque conseguiu criar ofensivamente, né? Conseguiu ter contra-ataque, conseguiu construir jogadas ali saindo do campo de defesa e sofreu um pouco defensivamente, né? O ABC não conseguiu entrar na área do Náutico pouquíssimas vezes no jogo, né? Em alguns momentos até conseguia atacar, obviamente, né? Mas não conseguia penetrar na área do Náutico. Esse equilíbrio foi o que mais te agradou hoje? Com certeza, Fábio. Sobre essa questão de Mazola, né? Ele talvez tenha sido o primeiro jogo que a gente conseguiu ver mais a cara dele. Eu até falei no Timbucast mais cedo. Talvez hoje tenha sido o início do Náutico estar expulsando o Alan Ball, né? Que o Alan Ball é o jeito de Alan ao jogar, que não era jogar, né? Era um antijogo. Eu até critiquei Mazola na partida contra o São Bernardo, que acho que ele supervalorizou o ponto, apesar de que o São Bernardo é um bom time, bem melhor do que o ABC, mas o Náutico não tinha tido uma boa postura. Independentemente do adversário, o Náutico precisava ter uma boa postura. E não teve tanto, apesar do empate, né? Empatou em casa. Hoje não. Hoje já foi um cenário completamente diferente e com equilíbrio, Fábio. Acho que o Náutico conseguiu atacar. O começo do jogo do Náutico foi um pouco perdido, tentando se encaixar. Falta qualidade. O time ainda precisa de reforços. Mas assim, hoje a gente conseguia ver o Náutico atacando pela direita, atacando pela esquerda, fazendo o que Paulo Sérgio recebesse a bola próximo da área. Muitas vezes o Paulo Sérgio tinha que buscar a bola no meio campo. Então o Náutico teve uma variedade importante de jogo, até se encontrar e fazer o primeiro gol, depois assentar em campo, sair, se reorganizar no segundo tempo também, principalmente. Então as coisas foram se desenhando de forma gradativa para o Náutico. Eu acho que esse equilíbrio foi fundamental para isso. Mas tem um ponto que eu até tuitei isso também após o jogo, que um lance me chamou muita atenção, que aos 32 minutos do segundo tempo, o Náutico estava com 5 jogadores no campo de ataque marcando a saída de bola do ABC. O jogo já estava 2-0. Então, com a Alan, isso não tinha a mínima condição de acontecer. Nos últimos anos não aconteceu. E o Náutico fez isso ganhando o jogo fora de casa por 2-0 e pouco tempo depois, não foi nesse lance, até porque o terceiro gol sai no lance de contra-ataque, mas ali é uma consequência disso, porque o Náutico estava ali em cima, não tinha desistido do jogo, um 2-0, apesar do já ter sido na reta final, é um placar perigoso, se o ABC faz um gol,
podia chegar ao empate. O Náutico não quis controlar o jogo sem a bola. O Náutico quis controlar o jogo com a bola e buscando o ataque, buscando o gol a todo momento. Então esse lance me chamou muita atenção, porque foi um alento. Foi uma perspectiva de, isso aí talvez seja o que o torcedor do Náutico pode esperar de Mazola, como eu disse, expulsando um pouco o que era o Alan Ball. O Náutico, acho que o Náutico estava no negativo na temporada, apesar dos resultados ter conquistado alguns objetivos, mas de desempenho estava negativo. Talvez hoje tenha começado a zerar e equilibrar as forças para agora a gente ver se Mazola vai conseguir evoluir. Hoje ele conseguiu achar uma forma de jogar, achar o Wendel Lessa, né, com a titularidade, como o Arte falou, é um jogador que dominou o meio campo com intensidade. Ele tem 2 lances curiosos dele, que ele rouba a bola na entrada na entrada da área, nessa marcação-pressão, mas isso é no primeiro tempo. Tem Paulo Sérgio livre na esquerda, ele não toca, chuta fraco, perde o gol. Aí tem um outro lance, que ele vem, ele tá com a bola no meio campo também, vai tentar dar um passo para o Paulo Sérgio. Nesse primeiro lance, Paulo Sérgio dá um esporro nele, com razão, porque Paulo Sérgio ia ficar na cara do gol. Mas aí, no lance seguinte, tinha um outro. Ele podia ter tocado para a direita, e ele toca para Paulo Sérgio, só que a bola não chega para Paulo Sérgio. Talvez ele tenha sentido um pouco do esporro, que passar a bola, né, para ver se conseguia se desculpar, entre aspas, com o Paulo Sérgio. Porque tem um pouco dessa imaturidade, é um jogador muito novo, veio da base do Botafogo. Então, é um jogador que ainda está compreendendo o futebol profissional, pode dizer assim. Mas, ainda assim, com intensidade, com inteligência, com bola parada, ele consegue render como está rendendo no meio campo do Náutico nos últimos jogos, antes desse jogo do ABC. As melhores chances criadas no setor ofensivo foram dele. Bola parada, contra o Bahia mesmo, quando ele sai, o time basicamente se acaba. E hoje, mais uma vez, ele mostrou essa importância, porque ele ganhou essa titularidade. Então, óbvio que ainda falta experiência, falta cancha, falta tomar boas decisões em alguns momentos, mas ainda assim ele compensa com com outras qualidades. E foi isso que ele fez hoje para o Náutico. Então, o Náutico vence hoje, quebra essa sequência negativa. O Mazola até falou após o jogo que se incomodou com alguns passos, mas ele gostou e destacou a importância da vitória, porque o Náutico precisava quebrar essa sequência negativa, né? Ele disse que os jogadores compraram a ideia dele, a torcida também. Então, talvez, como o Ati falou, talvez seja o primeiro momento da temporada que o torcedor tem uma vitória que vá dormir feliz, tranquilo, e talvez até com uma boa perspectiva. Entendo o lado de Ati de não querer criar expectativa, viver o hoje, mas tiveram outros jogos, por exemplo, teve a vitória contra o Sport na última rodada do Campeonato Pernambucano, é um clássico, acho que vale a comemoração. Teve a vitória contra o Maranhão na Copa do Nordeste, mas de domínio, os 90 minutos o Náutico não tinha tido ainda. Num campeonato nacional que é a Série C do Campeonato Brasileiro, contra o ABC fora de casa. Então, tem muitos pontos positivos a se destacar. Agora, claro, precisa evoluir, né? O Náutico vai precisar de reforço, precisa de qualidade, precisa de evolução, de encaixe. O próprio Mazola, na coletiva, ele não foi só elogios, ele destacou principalmente na quantidade de passes errados. E o Náutico errou muitos passes errados. Ainda assim, o Náutico foi melhor, foi superior ao ABC durante quase todo o jogo. Então, talvez essa vitória, da forma que foi, fora de casa, com até um bom número de torcedores do Náutico lá em Natal, possa ser um pontapé, um ponto de partida para uma sinergia aí de torcida e time, que é o que o Mazola pede muito, e que eu acho que pode ser fundamental para o Náutico nessa Série C. É uma Série C nivelada, é difícil apontar grandes favoritos, é uma Série C nivelada, e se você tem um mando de campo forte, com a torcida que chega e que apoia, isso vai fazer muita diferença. O Náutico já teve esse exemplo em outros anos, em Série B, na própria Série C. Então, acho que um jogo como esse dá uma confiança grande. Não tem porém. A gente pontua algumas falhas que o Náutico teve, Mazola pontuou, mas eu acho que todo torcedor do Náutico hoje não vai ter não, mas teve isso. Não, foi 3-0 fora de casa e pronto, venceu. Como eu disse no início, desde 2021 que o Náutico não vencia por mais de 3 gols numa competição nacional. Por 3 ou mais gols numa competição nacional. Então, espero que seja um pontapé inicial, um ponto de partida aí para o Náutico nessa Série C. Agora,
eu também não aposto minhas fichas completamente que isso vai acontecer. Eu ainda não tenho a confiança de que isso vai acontecer. Hoje foi um bom desenho do que o Náutico pode se formar durante a Série C. Agora com o Mazola, com a diretoria contratando, com os jogadores em campo. Ainda precisa de algumas mudanças, de alguns encaixes no time, talvez de peça, de um pouco de postura também, em alguns momentos. Tem algumas coisas, não foi um futebol perfeito, mas acho que essas correções precisam ser feitas durante a semana e devem ser feitas. Né? E só, Fábio, antes de concluir, que o Zio perguntou 4 vezes aqui antes sobre Andrei, que é um meia do Avaí, que o Náutico está negociando. Ele perguntou se Andrei vai vir. A informação até hoje, mais cedo, antes do jogo, era de que o Náutico estava negociando. Betão, inclusive, Betão, que é o diretor técnico, está lá em Santa Catarina, negociando isso, mas não estava certo 100% não, porque tem uma cláusula que o Avaí impôs, que o Náutico não quer, não sei qual é a cláusula, não sei se é a cláusula aquela de voltar na hora que o Avaí quiser, ou é questão salarial, de divisão de salário, mas era esse empecilho até hoje, antes do jogo. Não sei se evoluiu, mas o Náutico tem interesse nesse jogador, está negociando, é um jogador bem elogiado, inclusive, lá pelo torcedor do Avaí, só que um porém aí nessa situação toda é que o Barroca foi demitido ontem, né? Eu não sei se vai atrapalhar, mas um jogador que pode aí ajudar, principalmente esse meio campo do Náutico, que Mazola tanto falou que o problema, a torcida, a imprensa em geral falava, o problema está nas pontas, o problema está nas pontas. E ele disse, o problema também está no meio campo. E ele, com uma mudança, conseguiu, pelo menos, minimizar esse problema hoje. Você falou do Avaí, né, que demitiu o Barroca. O mais cotado é o Alan Alto para ir para o Avaí. Futebol ali. Subiu de divisão. Caiu para cima. Pode ser que ele dê certo lá, Série B e tal, mas o que ele mostrou no Náutico foi irritante, assim, foi um negócio absurdo. Veja, e não foi só pro torcedor do Náutico, não, viu? Vários amigos tricolores e rubro-negros diziam, bicho, eu nunca vi um Náutico tão ruim, jogar um futebol tão ruim como tá jogando, mas... E não era só questão de qualidade técnica do time, né? Era postura também. O Mazola na coletiva falou que afastou a negatividade, né, a vitória de hoje. Ele usou essas palavras. Na tua opinião, qual a importância disso? Até porque é um elenco de Série C, né? E elenco de Série C são jogadores, obviamente, tecnicamente mais modestos, jogadores que, obviamente, têm uma dificuldade maior de adquirir confiança, e se o time não consegue readquirir essa confiança rápido, e o campeonato é curto, isso também pode pesar bastante, né? Essa vitória rápida, né, na segunda rodada também é bem importante, né, Alisson? Fábio, o psicológico é muito importante em clubes como o Náutico, sabe? Vivendo uma Série C, com limitações no time, com problemas internos, o time foi formado esse ano, nunca encaixou, sabe? Tá buscando peças, tá tentando jogadores para poder reforçar o time, vem de atuações muito ruins, assim, total colapso, como foi o primeiro jogo da final contra o Sport. E o psicológico, nesses casos assim, ele toma conta. Ele toma conta e ter essa reversão é de fato muito importante. Você vê jogadores atuando num nível muito abaixo até de uma visão não tão positiva que você tenha dele. Porque uma coisa é um jogador, você dizer assim, esse jogador não é bom. Ok, não tem problema. Mas o que ele está rendendo é o normal dele, mesmo que você não tenha uma visão tão boa dele, em vários jogadores do Náutico era baixo. Era baixo. E isso vem da questão psicológica, sabe? E o trabalho de Alau foi muito calcado nisso, né? Porque mesmo em jogos pequenos do Campeonato Pernambucano, toda vez que o Náutico tomava um gol, ele se via num momento muito complicado. Então, quando você entra numa fase de 8 jogos sem perder, você já deve imaginar como está o psicológico desse time. O psicológico do time estava muito mal, a torcida também estava numa negatividade muito grande, a própria diretoria do Náutico também batendo cabeça, problemas internos, até em situações que tem uma certa distância do campo, como foi a questão
da recuperação judicial, da questão de onde vai alocar o dinheiro. Então, tudo isso acaba influenciando. É óbvio que isso acaba pairando ali no elenco. Não tem como, sabe? E você ter um horizonte que venha reverter isso é um passo importante. É um passo muito importante. O psicológico recuperado desse time do Náutico talvez seja a melhor contratação. Pelo menos a que vai causar mais impacto. Bom, antes da gente ir para o Campinho, eu queria que vocês falassem um pouco do ABC, né? O ABC que demitiu o Marcelo Cabo, né? Que também viu só trabalhos ruins. Mas é um representante nordestino na competição, mas, cara, tudo bem, o Náutico foi muito bem hoje, né? Mas o ABC é um time que dá muito espaço, né? Defensivamente, um time completamente desorganizado. Tudo bem que tem o contexto do jogo, tomou o gol no primeiro tempo, mas é um time que tem que abrir o olho, Atos. Ô Fábio, veja, vou falar do ABC, mas ainda na perspectiva do Náutico, que eu acho um pouco importante. O time do ABC jogou mal. É óbvio que jogou mal. Eu acho o Marcelo Cabo um dos piores treinadores que está aí no mercado. Agora está no mercado, né? Foi demitido. Eu acho um treinador muito fraco, tem uma alta resistência, chegou a ser especulado em algum momento do ano passado no Náutico, no final do ano passado, no caso, para essa temporada. Ainda bem que não veio. Alan Al fez um péssimo trabalho, mas eu acho que o Marcelo Cabo teria a capacidade de ir até pior. Agora também tem uma coisa, olhando pela perspectiva do Náutico, eu não vou dar tanto peso a esse momento do ABC, a atuação do ABC e a qualidade do ABC. Eu tenho uma visão, isso aí já vem desde o ano passado, que os times da Série C, eles têm uma tendência média muito grande. Muito grande. Sabe? Não adianta você querer ver 1, 2, 3 times. Não, esses times aí são favoritos, esses times aí são mais pesados. É muito pouca diferença. É muito pouca diferença. O São Bernardo, ele como ele jogou contra o Náutico, a própria torcida do Náutico já criou uma impressão que o São Bernardo era um dos favoritos para o acesso. E veja, ele ganhou agora esse 4-2, né? Salvo engano, foi isso. Eu vi alguns comentários que ele estava vencendo a Tombense com 4-2. Inclusive, a Tombense também é um candidato, né? Duro, né? Um investimento pesado também. Mas mesmo assim, eu ainda mantenho a posição que todos os times ele tende a uma média, sabe? Uma média do campeonato. É um campeonato que é muito coeso. Os times são muito parecidos. Então, por essa visão que eu tenho do campeonato, eu não vou aqui dar muito peso à questão do momento do ABC para explicar essa vitória do Náutico, sabe? Eu acho que a grande maioria dos times tem capacidade de fazer um jogo errático como foi o jogo do ABC. Veja, o primeiro jogo do Náutico nos aflitos contra o São Bernardo, o Náutico foi errático no jogo. O Náutico foi errático. O São Bernardo não jogou bem aquele jogo. Não jogou bem. Não foi um jogo bom do São Bernardo. Se o São Bernardo tivesse jogado bem, poderia ter conseguido um placar fácil contra o Náutico naquele jogo. Então, a mesma abertura que o próprio Náutico deu para o São Bernardo no jogo da estreia, o ABC deu hoje. Mas hoje a gente teve uma atuação impecável do time do Náutico. Aquela atuação de almanaque. Então o Náutico aproveitou a vulnerabilidade que o time colocou em campo. Isso vai aparecer mais vezes. Não estou dizendo que o Náutico vai começar a ganhar de goleada, não. Para isso, você vai ter que fazer o seu papel para você conseguir aproveitar as oportunidades que o adversário vai dar. Mas que a maioria, quase todos os times vão dar essas oportunidades, vão dar. A Série C é isso. A gente fez análise antes da Série C começar, a Série C está no nível baixo. Bem mais baixo do que o ano passado. Por vários fatores, um empoderamento dos times de Série B, com dinheiro da Liga, então o dinheiro pesou na Série B, então os jogadores até de um segundo nível, terceiro nível, ficam incorporando ali aquele time de Série B, jogadores que, porventura, buscam mais espaços
que poderiam vir para o time da Série C, ele prefere ficar naquele time da B, ganhando um salário mais confortável, sabe? Fora a questão da própria escassez de jogadores. Aí é para todo o Brasil, sabe? Os times da Série A sofrem com isso. O presidente do Atlético Goiás estava falando muito nisso, né? Jogadores assim, meia boca, pedindo salários astronômicos. A gente viu o Fortaleza procurando o Anselmo Ramon, um jogador para poder ajudar essa temporada lá no Fortaleza, que tem competições importantes pela frente. A gente viu o Goiás acertando com aquele meio campo. Qual é daquele meio campo, Clauber? Agora me fugiu, que inclusive foi especulado no próprio Náutico. E o Goiás estava atrás dele, eu esqueci o nome dele agora. Um jogador assim, que se chegasse no Náutico eu não ia nem vibrar. Então, existe também essa questão de escassez de jogadores que trazem essa dificuldade. E a Série C acaba sendo a divisão que acaba mais sofrendo com isso. Times que querem sair dessa média que eu estou citando e se tornar um time forte, postulante, que chegue chutando a porta para o acesso, não conseguem. Não conseguem, mesmo que tenham espaço para investimento. Mesmo que tenham uma possibilidade de dinheiro em caixa para investimento, a dificuldade no mercado é grande. Só pontuar sobre o ABC. Assim, eu vejo condições de... Acho que hoje o ABC começa como um dos candidatos à queda, por todos os problemas, vai para o terceiro treinador na temporada, né? Começou com o Rafael... terceiro ou quarto treinador, agora eu já me perdi nas contas, enfim. Rafael Lacerda, né? Que era do começou com o Rafael, né? Foi isso. Rafael Lacerda, agora Marcelo Cabo e vai para o terceiro treinador. Mas assim... Tô especulando o Diá lá, meu Deus. E Diá que tá como um diretor lá, né? Um diretor, não coordenador, algo do tipo. A ABC precisa de uma coisa... precisa diferente, precisa fazer algo diferente. Mas assim, tem peças com boa qualidade. Acho que o Richardson, acho que um bom zagueiro. Gabriel Santiago, né, que chegou recentemente, bom jogador. Juan, atacante também, acho que é um bom ponta. O Alisson tem história no próprio ABC. Então, assim, não é um time completamente desgraçado, não. Tem algumas peças que você consegue tirar algum proveito. Agora, obviamente, tem que ter organização, tem que ter equilíbrio dentro e fora de campo, que o ABC não vem tendo. Aparenta ter uma confusão muito grande ali no ABC, né? Um cenário muito caótico ali, desde o início da temporada. O time não foi para a final do Campeonato Potiguar, não foi nem para a final do segundo turno. Então, é um cenário complicado. Mas a Série B, como o Matos falou, esse equilíbrio aí da Série C, até nivelado por baixo, dá a condição do ABC. Não dá para jogar a Série C completamente fora, não. Fez um jogo ok contra a Ferroviária fora de casa. Então, acho que a mudança chega no momento certo. É melhor mudar logo. Também não sou fã do trabalho de Marcelo Cabo, não. Agora, também não pode errar na escolha do novo treinador. Não acredito que Diá vai ser a solução para os problemas do ABC. Mas tem muito campeonato. Acho que o ABC tem um elenco aí que dá para brigar e escapar do rebaixamento. Ô, Fábio, deixa eu responder ao João Vitor. Ele já tinha mandado 2 questionamentos. Um foi perguntando se tinha algum jogador que dava para observar no Náutico, que pudesse vir interessar o Ceará. Ele é torcedor do Ceará, pelo que eu percebi. E agora ele está perguntando, ele está comentando sobre jogadores que vinham se destacar, que times da Série C podem perder jogadores, né, por algum assédio, principalmente da Série B, né? Série A eu acho que já fica um pouco mais distante. Ele citou ali o caso de Eric, que o Náutico perdeu para o Ceará, mas na época o Náutico estava na Série B. Veja só, eu acho que atacantes é o que tem mais risco, sabe? Eu acho que se algum atacante jovem vem a fazer uma sequência de gols, aí automaticamente chama a atenção e você pode acabar perdendo esse jogador. Veja, o Náutico tem Gustavo Maia, um jogador que a gente nem sabe se ele vai conseguir se firmar como titular. Fez um gol hoje, mas é um jogador jovem, né? Então, sei lá, num cenário hipotético onde chega com 10 jogos da Série C e ele está com 7 gols no campeonato, isso daí é algo de uma relevância muito grande. Aí sim chama atenção. É jovem, fez muitos gols, aí passa a não importar os detalhes, sabe?
Vamos ver a carreira do jogador, para saber se é um jogador sólido, aonde ele fez base, se de fato ele está jogando bem. Meu irmão, atacante, fez muito gol, a turma aposta nos caras, sabe? Então, na questão do atacante, eu só nesse cenário, se o cara desbancar em fazer gol. Jogadores de outra posição eu acho um pouco mais difícil, a não ser que ele tenha o perfil. Porque, por exemplo, Paulo Sérgio eu acho muito difícil ele receber um assédio assim. O zagueiro, por exemplo, Rafael Vaz, Joécio, Arnaldo, são jogadores mais cansados, a turma já conhece muito bem esse jogador, eu acho que não tem muito espaço para poder receber nenhum tipo de assédio. Agora, tem um jogador do Náutico que tem esse perfil de mercado. Inclusive, falando para o João Vitor, um jogador que fez base no Ceará, que é o Marco Antônio. Não sei se ele conhece, mas o Marco Antônio passou pelo Ceará e desde que o Marco Antônio passou a jogar bem, o último jogo dele não tinha ido tão bem contra o São Bernardo. Nesse jogo ele já voltou ao bom futebol e ele tem um perfil de mercado. Ele é um jogador jovem, ele é um jogador que tem características interessantes, versátil, marca muito. Quando tem hora que ele vira aquele pau de dar em doido, então ele não tem medo de correr, de dar no meio do adversário. E uma característica dele que eu sei que ele tem por causa do início dos jogos dele, principalmente aquele jogo contra o Maranhão que o Náutico venceu fora de casa, e que eu estava sentindo falta dele, é a questão do apoio. Que na fase final de Alau e na chegada de Mazola, ele ficou muito preso, sabe? Muito preso mesmo, assim. Dava para sentir que era um desperdício. E hoje, com a entrada do Wendel Lessa, ele passou a ser um jogador que tinha oportunidade de chegar na frente. Ele estava fazendo esse lado direito do Náutico, assim, chegando junto, tanto para poder marcar a saída de bola no pé da primeira linha do time do ABC, quanto também no apoio. E o próprio Wendel Lessa também fez isso. Então, veja, se tornou dois jogadores versáteis, que têm uma capacidade de marcação e têm uma capacidade de chegada também na frente. Um complementou o outro. E se for para citar outro, o próprio Wendel Lessa também, porque é um jogador muito parecido com o Marco Antônio, não nas características, mas no perfil. Ser um jogador jovem também, de ser um volante, fez base no Botafogo. Então é um jogador também que o mercado pode começar a olhar para ele assim. Obviamente que precisa de uma sequência muito grande de jogos, mantendo o nível que vem jogando. Ainda está tudo muito no começo. Mas são esses jogadores que têm o perfil de mercado. Os outros não. Os outros eu acho que não vai receber muito a sério, não. É o Marco Antônio que jogou no Botafogo, né, ano passado, e ele teve partida que ele jogou de falso 9. O Botafogo tinha uma característica com o Felipe Surian, que era pressionar a saída de bola do adversário. E como ele corria muito e o time não tinha atacante, ele pressionar e deu muito certo em vários jogos. É um cara que jogou de volante, já jogou caindo pela ponta. É um cara que realmente faz muitas funções dentro do jogo. Bora pro campinho? Ou mais alguma coisa? O Cássio Zirpoli está por aqui. La Mazoleta. Fala, Cássio Zirpoli, já está mazolizado. Meu amigo, teve o terceiro gol do Náutico, uma assistência de Bárcia, um gol de Thiago Lopes. Calando a boca dos críticos, hein? É foda. Cléo Silva deu assistência. Não, hoje foi demais. Hoje a Dazon gravou direitinho, né, Cláudio? Foi, não, sem problema nenhum. A você até falou mais cedo. Eu não vou nem reclamar da transmissão, porque eu consegui ver o jogo, então tá tudo ótimo. A gente viu o jogo todo. Isso foi excelente. Fábio, a transmissão da Dazon, ela no geral sempre é muito criticada. E teve gente que estava criticando na partida de hoje a questão da qualidade em geral, aquela questão fora do que aconteceu semana passada, né? Mas para mim, meu amigo, se mostrou o jogo, eu já estou satisfeito. É o famoso bode na sala. A Dazon botou o bode na sala semana passada. Agora só foi tirar o bode, só foi não ter uma paralisia total da transmissão, que para mim eu estou super satisfeito. E só rapidamente, que eu vi um torcedor do Náutico tweetando sobre depois do terceiro gol, né? Aí falando,
Fala dos meus rubro-negros, o rubro-negro do Náutico, eu ri demais, velho. Fala do meu rubro-negro, foi. Porque a torcida fica tirando onda com os diretores, né? Contrataram muito ex-esporte e tal. Aí tá assistência de Barça e gol de Thiago Lopes. E Clécio lembrou aqui, o goleiro é Carlos Eduardo, né? Que também ex-esporte. Carlos Eduardo foi até uma boa defesa no primeiro lance de Gustavo Maia, mas não teve muita culpa hoje, não. E ainda bem que a DAZN transmitiu bem. Uma atuação dessa do Náutico que tivesse tido problema para gravar, ia ser complicado, né? Acertou Mas o vamos jogo. pro. Acertou o jogo, né? Porque, pô, a galera teria que ver o vídeo, né? Pô, gol do Thiago Lopes, assistência do Cláudio Silva. Ia ficar só a galera do que foi pro estádio, né? A galera que. Até um bom público, né? Hoje, Fábio, é uma torcida interessante do Náutico nas Assim, arquibancadas. o Náutico costuma colocar bons públicos lá em Natal. Se o momento fosse melhor, no sábado teria um público muito maior. Mas ainda assim foi um público legal. Os jogadores foram lá pro agradecer a torcida após o jogo. Mazola também falou sobre a torcida, agradeceu, falou dessa sinergia, né, que eu falei naquele primeiro comentário. Foi um bom público. Tem muitos alvirrubos também lá em Natal, tem uma confraria lá em Natal do Náutico, mas foi um bom público. Se o momento do Náutico fosse melhor, teria sido maior ainda. O Cláudio, é uma das confrarias mais fortes, né? A Potingu, assim, muito tradicional. As confrarias referência que o Náutico tem, eu acho que as duas mais proeminentes é a de Natal e a de Brasília. Tem, óbvio que na maioria dos estados tem, mas a de Natal e a de Brasília, eu acho que as duas mais a de João Pessoa são as mais proeminentes ali. Muito bem. Vamos para o campinho? Vamos analisar homem a homem aí dos jogadores do Náutico que entraram em campo. O Pedrão já coloca aqui na tela. Vamos começar pelo Wagner, que não teve que trabalhar tanto, né? Foi mais bola no alto ali, saída de gol, né? Sua avaliação. Que cera, né? Que cera. Literalmente só pegou na bola para fazer cera. O time do ABC. Olha, para dizer que não teve um chute no gol, teve uma bola já no final da partida, que o cara jogou no pé da trave, mas ele estava tão em cima da bola já. O Wagner estava muito inteiro na jogada, assim, a bola. Ele até deixou a bola ir para escanteio, mas foi uma partida discreta de Wagner, o que mostra a atuação do Náutico. O Náutico não deixou o ABC criar chances claras de gol. Por mim, eu deixo o Wagner no amarelinho aí, porque não foi muito usado. Então tá ok. Não amarelinho, é um amarelinho de aquela nota média ali. Porque não precisou. A famosa nota 5 nos jornais impressos da cidade. Bom, vamos para a dupla de zaga. Joécio, começando pelo Joécio, Cláudio. Joécio, acho que vai um verde ali, o verde mais forte ali. O claro? O claro. Acho que foi uma boa partida do Joécio. Fez uma partida muito boa. Titular, ganhou. Assim, se ele tiver condição física, o problema dele tem sido mais físico do que técnico. É um jogador para ser titular. Ele foi bem. E Rafael Vaz, não vou colocar um vermelho, não, porque não teve uma grande falha, mas não acho que foi uma boa partida, não. Então, Rafael Vaz poderia ficar com um laranja ali. E aí, Atos, assina embaixo? Olha, eu não sei se tem um Náutico no FIFA de hoje em dia, mas se tivesse, Joécio pegava experiência 99. Experiência 99, meu amigo, o cara só trabalha com experiência. E Vaz? Veja só, eu vou deixar a Cláudia falar de Vaz primeiro. Não, como eu falei, pra mim é laranja aí. É um zagueiro que, assim, hoje não teve uma grande falha, mas erra passe bobo, se posiciona errado, tem muitos defeitos. E ainda tem um ponto que é a tal da cobrança de falta. Teve uma cobrança de falta no final, que eu olhei assim, mesmo, assim, ele fez gols de falta na carreira, mas no Náutico não teve uma que diga, pô, essa foi no gol, essa foi perigosa. Nenhuma. Todas foram cobranças de falta ruim e ele insiste em bater. Óbvio que na minha análise sobre a pontuação dele aí, não tô falando disso. Mas o desempenho em si dele é muito abaixo. E tem Matheus Santos, que é um zagueiro que
toda vez que entra é melhor. Então, não teve uma grande falha, uma falha decisiva, mas comparado a Joés, por exemplo, foi uma partida bem abaixo. Fábio, Então, vamos... eu sou crítico de Rafael Vaz. Eu peço o Matheus Santos o time titular há muito tempo. Considero um erro o Matheus Santos não jogar. Mas eu achei a partida de Vaz hoje uma partida... Sabe aquela partida que ela se torna complexa, de difícil análise, que você fica meio perdido, você não sabe se o cara foi bem ou foi mal, não sabe se ele foi mais ou menos. Eu acho que a partida de Rafael Vaz foi muito disso, sabe? Então eu não sinto confiança em cravar alguma coisa sobre Rafael Vaz na partida de hoje. Então eu vou deixar a Cláudia aí que deu essa avaliação. Talvez se eu fosse colocar, eu colocaria um amarelo, por estar muito em dúvida. Mas como o Cláudio está mais confiante aí nesse laranja, pode deixar o laranja. Então, até porque daqui a pouco, Fábio, eu vou travar uma batalha mais forte com o Cláudio. Muito bem. Vamos para o Arnaldo, lateral direito. Arnaldo, gostei, fez uma boa partida. Assim, fez quando o Cléo Silva estava em campo, né? Ele conseguiu ali dialogar bem com o Cléo, foi bem participativo. Na defesa também não teve grandes falhas. Fica ali o verde musgo, Fábio? O verde musgo. Pronto, O antes do claro. Pronto. Acho que para mim tá ok. Não sei se Atos concorda. Tá bem colocado, tá bem colocado. A partida de Arnaldo foi muito segura na parte defensiva. Conseguiu colaborar com o time naquela marcação-pressão. Às vezes ele chegava, sabe? Até porque tinha os volantes, né, para poder cobrir ele por um lado, pelo outro. Esses volantes do Náutico, eu acho que é o grande ganho que o Náutico teve na temporada inteira, porque eles têm função, sabe? No formato que o Náutico jogava antes, tinha muito jogador que a única função que ele tinha era jogar mal e não dar certo no jogo. Hoje, tudo faz sentido, essa trinca de volante. Faz sentido. Absurdamente, tudo faz sentido. Esses jogadores, eles podem cobrir as laterais, os laterais descer. Esses jogadores podem ser o jogador que caia pela ponta, no caso, o Marco Antônio pela direita, o Wendel Lessa pela esquerda. Esses caras dão um apoio muito grande na marcação-pressão, que são jogadores mais ativos e conseguem dificultar a marcação, a saída de bola do adversário. Então, tudo nesses jogadores faz sentido. Quando vai se defender, eles têm uma capacidade de combate muito grande e o toque de bola deles é aceitável. Então, tudo faz sentido nessa trinca de volante, principalmente o Wendel Lessa e o Marco Antônio, apesar de que o Souza, na sua função, acaba sendo aquele carregador de piano, né? Aquele cara que não aparece tanto, mas também é muito positivo os jogos do Souza. Mas no caso do Arnaldo, eu concordo. Bom, antes da gente ir para os volantes, vamos falar do Diego Matos. Muitos torcedores do ABC reclamaram de um possível pênalti no lance que originou o segundo gol, em cima do Alisson. Vocês acham que foi pênalti do Diego Matos? Eu não achei, não. Eu acho até que é o lance que é o próprio Diego fica caído no chão, né? E são os dois meio que se enroscam, caem. Não achei, não. Assim, eu acho que eu poderia ter parado pelo aquele protocolo de concussão, né? Enfim, foi um lance feio ali, mas não achei pênalti, não. Agora, assim, sobre a análise sobre o Diego, eu não gostei da partida dele. A minha dúvida ali é se vai ser um laranja ou vermelho, que eu achei ele muito mal. Mas como é? Neverwin falando que foi muito pênalti. Eu não, assim, o lance que eu foquei mais os dois caindo ali. Achei até que Diego Matos levou pior. Confesso que eu não tenho uma opinião formada ali, não. Então, assim, também não vou dizer que não foi pênalti, claro, mas eu achei que foi um lance bem enroscado ali, que os dois ficaram lá no chão, principalmente Diego Matos, né? Mas sobre a análise dele, eu acho que eu vou deixar com laranja. Um 3-0 também. Muito injusto. E aí, Cláudio, gostou da atuação do Diego Matos e foi pênalti o lance ou não? Fábio, eu não gostei da atuação do Diego Matos. O laranja está de bom tamanho, podia colocar até o vermelho. Veja só, o lance é difícil análise. É difícil análise, porque teria que ver num ângulo melhor com os dois jogadores, porque é um encontrão dos dois jogadores. Os dois jogadores se chocam. Aparentemente, não parecia que o jogador do ABC estava com controle da bola, porque se ele tivesse controle da bola, seria pênalti.
Me parece que naquele momento pode se configurar que o jogador não tinha o controle da bola e o choque foi meio de jogo. Mas se minimamente o jogador do ABC ele tinha esse controle da bola, que definitivamente o jogador do Náutico não tinha, aí eu acho que daria para encarar com pênalti. Como a transmissão assim é muito recortada, porque ele pega o momento do choque, eu acho que a trajetória dos jogadores é importante para você fazer uma boa análise se foi pênalti ou não. Então eu vou ficar em cima do muro aí nessa jogada. Eu nem cravo que foi, muito menos cravaria que não foi pênalti. Eu acho que precisaria de um aporte melhor ali de imagens, mostrando a trajetória dos dois jogadores, a velocidade que os dois vêm, para poder entender se foi um choque de jogo, assim, uma fatalidade de jogo, ou se foi de fato um pênalti. E o Luiz Paulo, Atos, entrou ali na metade do segundo tempo, deve voltar ao time titular. Ele foi muito usado como ponta, né? Aí não está sendo mais usado como ponta, agora nem volta ali para a vaga do Diego Matos. Quem deve ganhar a posição? E também fala da atuação dele nesse segundo tempo. Eu acho que o Luiz Paulo poderia ganhar a posição, mas eu acho que não vai acontecer. Assim, a questão Rafael Vaz e Matheus Santos já é uma situação muito crítica e essa mudança não aconteceu. Talvez pese o fato de Rafael Vaz ser capitão do time, mas eu acho que no momento ele não vai tomar essa opção de preferir o Luiz Paulo em relação ao Diego Matos. Eu já faria a alteração, para mim não tem problema nenhum. Sempre foi dois jogadores que sempre pareceu muito equilibrado, cada um deles foi titular em uma parte da temporada e nunca pareceu ser injusto um jogador estar jogando ou outro. Porém, agora a fase do Diego Matos não é tão boa. Eu mudaria, mas eu não acredito que isso vai acontecer. E em relação ao Luiz Paulo, acho que é o famoso sem nota. Até pelo momento que ele entra do jogo, eu acho que não sobrou muita coisa ali para o Luiz Paulo, não. Deixaria ele sem nota. Bom, vamos começar com a trinca de volantes do Náutico, né? Que são volantes, Clauber, que conseguem chegar, né? Eles têm muita versatilidade, né? Não é tipo 3 volantes ali que não dão apoio, né? Principalmente o Lessa e o Marco Antônio. Começa analisando aí pelo Souza. Até eu hoje entendo, até compreendo mais o Mazola quando fala que Souza não é muito aquele volante pegador, né? Deu essa impressão nos primeiros jogos, mas hoje já dá para perceber que talvez ele seja quase um segundo volante ali. Não gostei muito da partida de Souza, acho que muitos dos passos errados ali passaram muito por ele. Acho que ajudou na marcação, mas quando o precisava de um pouquinho a mais, ele não foi tão bem. Então Souza eu deixaria com o amarelo, mas assim, talvez tenha sido a pior partida dele pelo Náutico, mas ainda assim não foi uma partida desastrosa, não. Só não achei uma partida tão boa, principalmente comparada ao Wendel Lessa e Marco Antônio. Esses dois, assim, já vou adiantando, colocaria amarelo em Souza, o Wendel Lessa e Marco Antônio, o verde mais claro, porque eu acho que Marco Antônio fez uma partida muito boa, deu assistência, o Wendel Lessa fisicamente domina o meio campo, ele consegue fazer a transição muito bem, tem algumas tomadas de decisões erradas, mas ainda assim, nada que atrapalhe muito o desempenho dele, mas foram duas peças ali, Marco Antônio e Wendel Lessa, que fizeram que o Náutico construísse mais e conseguisse distribuir melhor o jogo, não apenas para os pontos, mas para o próprio Paulo Sérgio. E aí, Atos, sua opinião? Fábio, eu vou encarar um pouco mais positivo do que Clauber em relação a Souza e em relação ao Wendel Lessa. Achei a partida ok de Souza. Óbvio que em comparação aos outros dois é abaixo, mas é porque os outros dois foram muito bem. E para mim o que Souza fez foi ok, mas também dá para deixar o amarelo com ele. Uma partida ok de Souza. O Marco Antônio eu concordo no verde mais claro, foi uma bela partida do Marco Antônio, recuperando do jogo passado. Agora do Wendel Lessa eu acho que foi mais do que isso. Eu acho que se fosse para dar um jogador que foi o catalisador dessa boa partida do Náutico, é o Wendel Lessa. É a mudança dele, é o estilo de jogo dele, dominando o meio campo, fazendo tudo de forma muito acertada.
Aí, no caso do Wendel Lessa, para mim, foi indiscutivelmente o melhor jogador em campo. Eu daria ali aquele douradinho ali para ele. Para mim, foi uma partidaça de Wendel Lessa. Já quer dar a medalha de ouro para o Wendel Lessa? Eu daria na medalha de ouro. Tá justo. Cláudio concorda também, então já vamos dar a medalha de ouro para o Wendel Lessa como melhor jogador em campo. Daqui a pouco a gente distribui a medalha de prata e a medalha de bronze. Bom, os jogadores que entraram no segundo tempo, Lohan e Patrick Alan, dá para avaliar, Atos? Dá para avaliar. Eu colocaria amarelo nos dois. Eu acho que Lohan, para entrar de cabeça de área, ele apareceu menos, mas chegou a jogar boa parte do segundo tempo. Acho que merece ali o registro. O Patrick Alan também no mesmo nível, né? Ele entrou mais consciente do contexto do jogo. Ele não entrou desligado. Acho que ele poderia entrar desligado, que seria preocupante, desmotivado, porque tinha ido para o banco. Eu acho que ele não apareceu para nenhuma grande jogada, mas ele fabricou algumas situações ali do lado direito, onde prendeu bastante a bola, conseguindo tocar ali a bola junto com os jogadores que se aproximavam dele. Eu acho que foi um momento de quebrar um pouco de qualquer tentativa de ímpeto do time do ABC. Eu acho que foi importante. Não era nada objetivo no gol, até porque não precisava. Então, esse jogo de segurar a bola, de tocar, de quebrando o time do ABC, foi importante. Gostei do que ele fez no jogo de hoje. Mas, amarelinho. Justo. Assim, sobre Patrick Alan, acho que ele entrou até ok, conseguiu segurar o ritmo ali do setor ofensivo do Náutico quando ele entrou. Óbvio que com outras características, mas quando ele consegue jogar ali mais pelo lado do campo, acho que ele consegue ser um meio atacante pelo lado. Talvez ele renda até melhor do que centralizado. Acho que ele centralizado talvez atrapalhe mais pela baixa rotatividade dele, mas quando ele joga pelo lado, talvez ele consiga, principalmente com a bola no pé, contribuir. Mas ele, Lohan, fica com o amarelo e partidas ok. O Patrick não volta mais, né, Atos, para o time titular? Não diria isso, Fábio. Eu acho que é uma visão. Quem pensar dessa forma, acho que seria uma visão exagerada, radical. Eu acho que Patrick Alan, ele saiu do time por duas situações. Primeiro, porque ele não estava jogando bem. Mas Patrick Alan já mostrou um bom futebol nessa temporada. Ele já chegou a ser um dos jogadores mais importantes do time. Fez gols importantes em momentos decisivos. Mas, tanto a má fase dele, quanto a necessidade de ter uma mudança minimamente tática no time, como foi essa de colocar 3 volantes, se fez necessário. E o Wendel Lessa, ele estava pedindo passagem. Como eu disse, o Wendel Lessa poderia até ter entrado no lugar do Cléo Silva. Engraçado, eu acho que eu chamei o time do cast inteiro Cléo Pires. E sem ser na resenha. Agora foi que eu ia falar Cléo Pires com tanta força que eu disse. É um bonito quanto, né, Atos? Não, porque eu lembro que no chat eu vi alguém rindo do Cléo Pires e eu pensando, ninguém fez a piada do Cléo Pires hoje. É eu que estava chamando Cléo Pires com naturalidade. Mas o Cléo Silva, daqui a pouco a gente vai chegar nele, foi a melhor partida do Cléo Silva. Ele saiu muito cedo, logo após o gol, mas foi uma partida positiva do Cléo Silva. Mas eu até comentei que a entrada do Wendel Lessa poderia ter sido no lugar do Cléo Silva. E com isso o Patrick Alan permaneceria no time. Mas eu acho que, até para dar uma facilidade nessa mudança tática do time, Mazola optou pela saída do Patrick Alan. Eu compreendo. Para Patrick Alan, é um jogador que pode atrapalhar a parte tática do time, se não for muito bem encaixado. Você tirar o Patrick Alan facilita as coisas para você conseguir um posicionamento tático diferente, como o Mazola estava desejando para essa partida. Mas para mim não é um jogador descartável, é um jogador que vai ter extrema importância, é um jogador que tem um bom chute, uma boa finalização, tanto de fora da área, às vezes consegue pegar alguns rebotes ali na entrada da área. Então é um jogador que, mesmo numa configuração de segundo tempo, ele vai ser útil, sabe? Para você conseguir mudar o ritmo da partida. Então não trabalho com o Patrick Alan descartado, acho que vai ser um jogador importante. Pode até voltar a ser titular já no próximo jogo, porque o Silva saiu machucado.
Ele pode optar por botar o Patrick Alain, mesmo que seja caindo por um dos lados. Não vejo problema, não trabalho com jogador descartado, acho que vai ser um jogador muito importante. Muito bem, agora sim, Cléo Silva ou Cléo Pires para os íntimos. E aí, Cláudio? Assim, não foi uma partida. Foi só assistência boa. ou teve mais? Não, assim, ele foi melhor do que nos últimos jogos, mas ainda assim longe do que se espera de um ponta. Por exemplo, achei Gustavo Maia melhor, achei mais efetivo, apesar da assistência de Cléo. Mas assim, o amarelo, acho que é justo, mas não vou pesar muito na de Cléo hoje, não. E aí, Atos? Não, amarelo. Amarelo e verde musgo para Gustavo Maia. Concorda, Cláudio? Concordo. Gustavo Maia? Gustavo fez como eu disse, foi uma partida melhor. Além do gol, ele tem mostrado algumas características nesse elenco aí que um jogador de 1-1, um jogador que consegue fazer algumas jogadas melhores, né? Pelos lados, né? Cléo, Bárcia, Talicinho talvez se assemelhe mais um pouco também, é mais novo, e eu acho que Talicinho também é mais habilidoso, aparentemente, né, pelo que a gente viu até agora, mas Gustavo Maia tem uma característica interessante. Agora, Fábio, se me permita partir para o Bassi, eu acho que já no caso do Bassi, assim, foi uma partida que sai com essa assistência, né? Tá recebendo elogios de algumas pessoas, mas eu não vou colocar tanto otimismo, sabe? Por mim, eu trabalho com amarelo, mesmo com o Bassi conseguindo assistência. Porque foi um jogador que teve muito espaço desde que entrou. O próprio Cléo Silva estava tendo esse espaço. Então, quando o Bassi entrou, aí acabou dando um intervalo, no intervalo eu comentei, olha, é um jogador que veio muito mal, tal, é preocupante, a gente não pode perder intensidade com nenhum atleta em campo, mas é um jogo que eu não descartaria a possibilidade de ele conseguir ser efetivo em algo pelo espaço que ele está tendo, que eu acho que vai se repetir no segundo tempo. E eu acho que aconteceu. E foi um jogador que jogou muito livre. Até o próprio Paulo Sérgio recebeu uma carga maior de preocupação da defesa do ABC. A turma deixou o Bárcia o tempo todinho só. Eu até brinquei assim falando, olha, se ele conseguir se desmarcar da natureza, ele vai produzir alguma coisa. Essa produção veio. Não é querendo pegar no pé do jogador, mas eu acho que ele teve a vida facilitada nesse jogo. E até por causa de uma questão de sequência que ele vem assim muito negativa, ele vai ter que, e até pelo investimento, ele é o maior salário do elenco, eu acho isso impressionante. Ele vai ter que me convencer muito mais assim para poder eu começar a notar um jogo dele como positivo. Eu deixaria no amarelo. E aí, Cláudio? Leandro Bárcia. Tá no mudo, Cláudio. Tá no mudo. Foi mal. Acho que os dois podem ficar, tanto o Bárcia quanto o Thiago Lopes, podem ficar com o amarelo ali. Embora tenham tido uma participação no segundo gol, né, direta, Bárcia dando assistência e Thiago Lopes feito o gol. Mas, assim, entraram num tipo de jogo ali que o Náutico já estava em vantagem, você já muito entregue defensivamente, mas, assim, para o que eles tinham apresentado até então, o amarelo é uma boa participação dos dois. Bom, Thiago Lopes fez o gol. Redimiu aí. Quer dizer, ele... Olha, Cláudio já indicou o amarelo para Thiago Lopes. Eu acho que Thiago Lopes é um pouco diferente de Bárcia. Eu acho que Thiago Lopes dá para dar um verde musgozinho. Verde musgozinho é boa, né? Quando você tá ali no limite. Porque Thiago Lopes é um contexto completamente diferente de Bárcia. Assim, eu não gostei da contratação de Thiago Lopes, mas eu preciso ser justo com ele. Ele é uma outra realidade, ele não tem o investimento de Bárcia, ele não teve a sequência durante toda a temporada negativa que Bárcia teve. Ele entra com outra função no jogo, ele não teve a liberdade que o Bárcia teve, que eu citei, e ele entra até com algumas responsabilidades ali de ocupar essa linha ali de volantes, né? Conseguindo engrossar essa linha aí. Então, não foi um jogador que entrou, fica livre e faz o que tu quiser. Ele tinha suas obrigações de conseguir a marcação-pressão que o Náutico estava fazendo durante toda a partida.
Eu acho que ele saiu fazendo tudo direitinho. Um jogador muito competente e ainda saiu com gol. Então eu acho que o verde musgo ali cabe para ele. E Paulo Sérgio, que aplicou a lei do ex hoje, fez mais um gol. Um jogador que, para uma Série C, né, ter um atacante goleador eu acho, meio caminho andado, viu? O centroavante nunca morre, Fábio. O centroavante nunca morre. Não, Foi lá, Série C. logo depois do lance do pênalti, do suposto pênalti, a bola cruzada, ele ataca a bola, sabe? E cabeceia pro gol. Gol de centroavante, meu. Gol de centroavante. Mas eu deixo ele com. Não sei como o Cláudio vai ver, mas teve alguns momentos assim que eu nem gostei tanto das participações do Paulo Sérgio. Foi um jogo. Eu acho o Paulo Sérgio, não que tenha sido do mesmo nível de jogo, em níveis diferentes, muito parecido com o Rafael Vaz. Quando eu disse que tinha uma certa complexidade de entender a partida de Rafael Vaz. Eu acho que o Paulo Sérgio foi muito por aí, mas agora a gente vai pesar na questão do gol. O gol tem um peso muito grande, então eu acho que seria mais uma questão de discussão de seria um verde claro, seria um verde musgo. Eu tenho uma preferência mais pelo verde musgo, mas deixa o critério de Cláudio. Não, pode ser, é justo. Achei, assim, eu acho que ele fez até uma boa partida, além do gol, uma boa participação tática, acho que ele ajudou, tava ali na área naquele lance do primeiro gol, disputa com o zagueiro, puxa a marcação também, acho que é um jogador importante. Ainda me incomoda muito ele sair muito da área, mas hoje até que fez menos, mas ainda assim tem hora que no segundo tempo ele estava no meio campo, e muitas vezes ele precisa ficar mais próximo do gol, que é onde ele... que é o que ele sabe fazer, né? É onde ele rende mais, e agora chegou a concorrência do Bruno Mezenga. Teu microfone foi pro espaço, Cláudio. Voltou? Agora voltou. Acho que foi algum mau contato aqui. Mas chegou a concorrência, né, de Bruno Mezenga, que é um jogador que Mazzola, da característica que Mazzola gosta, mais preso na área, mas acho que o Náutico ganha com os dois. E hoje Paulo Sérgio chegou a concorrência, né, e Paulo Sérgio começa a Série C com 2 jogos, 2 gols. Então, Bruno Mezenga que vai ter que correr atrás para alcançar Paulo Sérgio. Então, mas o verde musgo fica justo. Bom, medalha de prata e medalha de bronze. Marco Antônio ou Joelson? Eu vou de Marco Antônio e Joécio, e tu, Cláudio? Prata para Marco Antônio, Joécio e o bronze, né? Isso. Tá bem entregue. E Mazola Júnior? Qual cozinha ele merece? Verde claro. Hoje foi muito mérito dele. A entrega do time, a capacidade do time de atacar até o último minuto, de ter equilíbrio, de se defender bem, acho que foi muito da estratégia montada ali por Mazzola. Acho que ele acertou na escalação, acerta nas substituições, nos momentos das substituições. Óbvio que eu tenho uma discordância, por exemplo, de Rafael Vaz, mas não foi não é uma saída que foi determinante, que seria determinante para o resultado, como não foi. Discordo algumas coisas, mas assim, não dá para concordar também sempre 100% com o treinador. Então, pela escalação e pelas substituições, acho que o Mazzola, o verde claro, está bem justo. Muito bem, então está finalizada aí a análise dos jogadores, né, e também do técnico do Náutico. Expectativa para o próximo jogo. Pega o Ipiranga, né, ainda com punição, né, Cláudio? Isso. Mas com mulheres e crianças? Isso. Já Mulheres, crianças e PCDs. É o jogo do próximo sábado, 5 da tarde. Contra o Ipiranga, né? Ipiranga tem jogo da Copa do Brasil, né, no meio de semana. Isso, E joga amanhã, né, contra o Londrina. Isso. Fora de casa. Então, expectativa aí acho que vai dar um público legal pro jogo de sábado. E aí a perspectiva em campo, né, sobretudo, principalmente pela questão de evolução, né? Se esse jogo de hoje vai ser mesmo um ponto de partida ou foi algo fora da curva. É isso aí que é a grande expectativa do torcedor. Mas, até como o Atos falou no início, o momento agora é de curtir a vitória, né? Essa boa vitória. Aí, a partir de segunda, terça-feira, começa a projetar mais o que vai ser o Ipiranga. Mas eu quero que Atos projete a sequência de jogos do Náutico, é Ipiranga em casa, Ferroviária e Volta Redonda fora, não é isso?
Eu quero saber qual o mínimo de pontos aceitável, Atos Rildo, nessa sequência. 9 pontos. O mínimo aceitável? Menos que isso eu nem comemoro, né? Não, é porque, veja só, Ferroviário, Volta Redonda, Ipiranga, sabe? É como se estivesse falando, sei lá, Ibis, Baguari. Esses times aí é tudo a mesma média. Tem uns que você dá um certo respeito, sei lá, o Remo fora de casa, sabe? Sei Botafogo lá, da Paraíba. Não, sempre são jogos muito difíceis. Agora, eu não vou estar abrindo para Volta Redonda, pô. Eu não vou estar abrindo para Ipiranga. Qual é o nome do outro? Ferroviária de Araraquara. A Pelo locomotiva. Deus, Não tem Pelo medo da amor de Deus. locomotiva? Olha o nome do lugar, pô. Araraquara, pô. O time que revelou Elano, pô. Pelo amor de Deus, pô. O time que revelou Elano tem que apanhar, pô. Mas o pior que eu tô falando sério, tem que trabalhar com 9 pontos. É porque você falou mínimo, né? Aí mínimo pega muito, mas vamos lá. Mínimo, 7 pontos. 7 pontos no mínimo. O Náutico tem que jogar para fazer 9 pontos. Pô. Todo jogo. É um jogo por semana. A gente não precisa nem ficar trabalhando com aquela questão de dosagem. Quando um jogo é domingo, quarta, domingo, é muito complicado. Por quê? Porque num jogo tem uma entrega, no outro jogo, se você não dosar, esse time não aguenta. Agora, jogo sempre no final de semana, dá para recuperar durante a semana. O Náutico pode conseguir 0 pontos nesses 3 jogos. Não sei como é que o time vai se comportar. Não tenho ideia de como o time vai se comportar. Mas o Náutico é para jogar, para fazer 9 pontos. Isso para mim está muito claro. Série C é isso. Eu acho que, assim, tem que vencer o Ipiranga. Não dá para o Náutico perder pontos. E nesses 2 jogos fora, que eu acho que são 2 jogos chatos, né? Volta Redonda e Ferroviária, tem que buscar pelo menos 4 pontos. Aí 7 pontos aí. Para um time que quer brigar por acesso, tem que ser essa margem aí. Não dá para pensar em menos do que isso. Boa. Então, estamos finalizados, né? Na verdade, tem uma mensagem aqui, tem um superchat, que é de um modo Fábio, antes eu tô imaginando o Fábio já pensando assim, meu amigo, todo pernambucano é muito megalomaníaco. Ganhou um joguinho na BC, já quer 9 pontos seguidos. Certeza que lá no fundo o Fábio pensou isso. Tenho certeza. Vamos ver o superchat do Marcos Afonso. Nada, acho que o Náutico tem que pensar grande mesmo. Série C tem que atropelar. Marcos Afonso, terminando aqui, posso dormir. Maratona boa, bom final de semana para todos os alvirrubros. Tá feliz, né? Desde quando um torcedor do Náutico não dorme tranquilo, hein? Qual foi a última vez, Atos? Você lembra? Que dormiu, hoje eu durmo tranquilo. Olha, veja só. Dormir tranquilo. E aí, Cláudio? Dormir tranquilo. Faz tempo. Veja que não dá nem para dizer que a última vitória do Náutico, a torcida nem dormiu tranquilo, que foi contra o Retrô na semifinal. Nem tranquilo dormiu. É difícil. Não foi não. Esse ano não teve, não. Vamos lá. Assim, para não ser exagerado, porque eu disse que já faz uns 3 anos que o Náutico não jogava da forma que jogou hoje. Mas para poder dormir tranquilo, eu diria que a última vez foi na vitória na Copa do Brasil contra o Vila Nova, com gol no último lance da partida, gol de Natan. Ali eu acho que eu dormi tranquilo, já pensando nas oitavas de finais. Alegria plena, né? Terceira fase. O dinheiro era bom, eu acho que eu dormi tranquilo. Pedro Pereira gostou da frase de Atos. Qual foi? O time que revelou Elano tem que apanhar. Não discordo.